O foco deste trabalho são imagens fotográficas das enfermeiras do Grupamento Feminino de Enfermagem do Exército Brasileiro, articuladas aos depoimentos orais de 9 enfermeiras que atuaram na Segunda Guerra Mundial. O afundamento de navios mercantes brasileiros pelos alemães mobilizou a população a pressionar o presidente Getúlio Vargas a definir nossa posição no conflito. O marco inicial da pesquisa, 1942, é a data de inserção das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB. O marco final, 1945, retorno dos pracinhas ao Brasil. Ao centro está a máquina fotográfica, responsável por diversos registros dos momentos históricos vividos. Ela foi presente de pacientes para a enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. À esquerda, o logotipo da FEB. Diziam no Brasil que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. A FEB embarcou e a cobra efetivamente fumou. Este logotipo foi usado nos braços do efetivo total da FEB. 25.334 cidadãos brasileiros. Como docente no ano de 2000 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, convidei a Major Elza Cansanção Medeiros para fazer uma palestra sobre o grupamento feminino na Segunda Guerra Mundial. A palestra, com fortes imagens fotográficas, somada à minha vida pessoal, sendo descendente e ascendente de militares, motivou-me a investigar o tema. Este é o acervo fotográfico do Exército Brasileiro. O estudo busca contribuir para o ensino e prática social da enfermagem, divulgar este acervo fotográfico e estimular pesquisadores das diversas áreas do conhecimento a empreenderem novos interesses, descobertas e investigações sobre a ótica fotográfica. O objeto do estudo foi a luta das enfermeiras do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, pela inserção no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. Defini como hipótese teórica. A incorporação do hábitos militar se constituiu em arma simbólica das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB pela inserção no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. Os objetivos foram: primeiro, descrever o contexto de inserção das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB. Segundo,
analisar o processo de formação do hábitus militar das enfermeiras do Exército Brasileiro atuantes na Segunda Guerra Mundial. Terceiro, discutir os efeitos da incorporação do hábitus militar pelas enfermeiras do Exército Brasileiro como estratégia de luta para assegurar sua inserção no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. A fundamentação teórico-metodológica da pesquisa foi feita apoiada principalmente em alguns conceitos do sociólogo Pierre Bourdieu. As enfermeiras se inscreveram na FEB atendendo ao poder do norte-americano e o poder simbólico da mídia. Ambos traziam embutidos a violência simbólica. E a mensagem era: mandem as enfermeiras. Começaram então as lutas simbólicas empreendidas para adquirirem o hábitus militar, que consequentemente aumentou seu capital simbólico. Partiram para o espaço físico da Itália, atuaram no campo social dos hospitais, dentro do espaço social consentido. No momento em que foram arvoradas pelo comandante da FEB, general Mascarenhas de Moraes, receberam o posto de segundo-tenentes, sem as vantagens pecuniárias do soldo, ou seja, soldo de sargentos. Com os homens, isso não aconteceu. Aí está a dominação masculina. É uma pesquisa qualitativa de natureza histórico-social. Essa pesquisa foi desenvolvida no Exército Brasileiro. No Comando Militar do Leste, no centro do município do Rio de Janeiro, localizam-se as fontes que me transportaram aos campos do estudo. As fontes primárias foram fotografias emblemáticas das enfermeiras do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, articuladas aos depoimentos orais destas enfermeiras e documentos sobre a sua trajetória. Essa nova modalidade de obtenção de dados na pesquisa histórica abriu-me a possibilidade de criar um método que denominei Método Analítico Fotográfico Oral. As fontes secundárias foram um acervo bibliográfico referente ao assunto. As agentes preferenciais foram 9 oficiais enfermeiras do Exército Brasileiro que estiveram na Segunda Guerra Mundial, com disposição e condições de saúde para depor. Tive como depoentes informais oficiais militares homens que contextualizaram, apoiaram e enriqueceram o estudo. As imagens comprovam a metodologia que utilizei. Inicialmente, pretendia ater-me à análise das fotografias, porém o depoimento oral suplantou o objetivo inicial, equiparando-se em importância às fotografias apresentadas, imagens congeladas do passado. Ambos passaram a ser as fontes preferenciais do estudo. Optei por filmar as entrevistas das enfermeiras para poder visualizar a linguagem dos seus gestos. Estas filmagens revelaram os não ditos, sorrisos, emoções, choros e o registro atual de suas imagens. As gravações feitas individualmente no estúdio do Comando Militar do Leste foram feitas pelos técnicos do Exército Brasileiro e demoraram, em média, 3 horas e 30 minutos, aproximadamente 90 minutos cada entrevista. Estive pessoalmente com as enfermeiras que entrevistei no Rio de Janeiro antes das gravações no estúdio de filmagem. Procurei interagir previamente com a intenção de criar laços de empatia e confiança. Entrevistei 2 enfermeiras, Roselis Teixeira e Carlota Mello, em Belo Horizonte, na Casa da FEB, seção Minas Gerais. Para a realização dessas entrevistas, primeiro fiz contato telefônico com elas e depois com o Coronel Joel Vieira, presidente da instituição, que disponibilizou as instalações da mesma para que eu pudesse fazer as entrevistas em tempo objetivo e hábil. Entrevistei por último a enfermeira Berta Moraes, que mora em São Paulo. Estive com ela naquela cidade para entrevistá-la, mas ela preferiu ter seu depoimento filmado e gravado no Comando Militar do Leste, como as outras enfermeiras. Sobre a busca do texto fotográfico, informo que o acervo da Segunda Guerra Mundial consta de aproximadamente 5.000 fotos e 1.700 slides.
Separei inicialmente do acervo as fotos onde apareciam imagens de enfermeiras. Encontrei 282 fotos. Gastei aproximadamente 35 horas fazendo escolhas das fotos viáveis para a pesquisa. Organizei preliminarmente uma classificação cronológica e temática delas, de modo a reuni-las em temas para observação. Para análise do texto fotográfico, utilizei a metodologia criada por Santos, que consta de identificação, análise técnica de dados, de conteúdo, de expressão e interpretativa. Essa análise fotográfica foi articulada aos depoimentos orais e outras fontes. A coleta de dados começou em novembro de 2001 e terminou em maio de 2002. Foi durante a Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, que aconteceram os fatos contidos nessa pesquisa. Esse depoimento do Marechal Levi Cardoso, único marechal vivo do Exército, relata as dificuldades encontradas. A Força Expedicionária Brasileira e o Exército. Nossas tropas eram organizadas no modelo francês. Para o Marechal Mascarenhas, foi uma grande dificuldade a instrução do pessoal. Havia diversidade do material bélico americano que iríamos usar e não estávamos habituados. Usávamos armamento alemão. Precisávamos aprender e nos adaptarmos rapidamente às novidades. Marechal Levi Cardoso. A base militar de sustentação do governo Vargas. Esse depoimento do general Jonas demonstra as relações dos militares com Vargas, muito bem definidas por Carvalho, como sendo de namoro, lua de mel e divórcio. Nessa época, os presidentes das repúblicas, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, eram generais. Assim era o ambiente sul-americano, mas nós tínhamos um presidente civil, que era Getúlio. Os militares, como em todo o continente, tinham grande importância. Interessavam-se pelo destino da nação. Pensavam em Brasil pátria, em resolver os problemas sociais. Como o exército espalha-se pelo país todo, tinha e tem um grande sentimento de patriotismo, de nação unida e íntegra. Os militares sentiram-se na obrigação de apoiar o presidente da República. Exército forte entra no Estado forte para poder sustentá-lo. Porque o Estado não poderia ser forte se sua principal força de sustentação fosse fraca ou contra o governo. Mas, a partir daí, posteriormente, começou um Estado policial violento, com prisões, torturas, órgãos como a antiga Polícia Especial. Essa que era o terror de todo mundo. A violência se instituiu, o que não tinha mais nada a ver com as Forças Armadas. Trechos do depoimento do general Jonas Correia Neto. A enfermagem no Exército. Eram os homens que exerciam a enfermagem no Exército. Não existia um quadro de enfermeiras até a Segunda Guerra Mundial. As enfermeiras iniciaram seu voluntariado em 9 de outubro de 1943, quando então foi criado um quadro específico, o quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército. Para inserção na FEB, as enfermeiras precisavam ser viúvas, solteiras ou separadas, faixa etária entre 18 até 36 anos e apresentar qualquer diploma de enfermagem. Aqui está o diploma de uma das depoentes, a enfermeira Hilda Ribeiro, oriunda do Paraná. Resultados da pesquisa. Foram identificadas duas categorias. Primeira, a formação do hábitos militar. Segunda, a luta das enfermeiras do Exército pela inserção no teatro de operações. Eu lendo jornal, eu
ouvi escrito: o Exército convida mulheres que queiram fazer um curso especializado para enfermagem do Exército. Eu fui fazer um curso de enfermagem, porque eu sempre tinha vontade de ajudar alguém, ajudar o próximo, ajudar a vida. E resolveram, então, abrir voluntariado com qualquer diploma de enfermagem. Quer dizer, qualquer treinamento de enfermagem seria aceito aqui no Exército. Pode-se observar nesses depoimentos que a participação feminina na Segunda Guerra Mundial veio a valorizar a profissão de enfermagem. Para Bourdieu, o título profissional ou escolar é uma espécie de regra jurídica de percepção social, um ser percebido, que é garantido como um direito. Vemos um arranjo fotográfico jornalístico. Observamos alguns exercícios básicos para a vida militar: subida ao pórtico, transporte braço a braço, corrida, a professora de educação física com as autoridades brasileiras, luta de bastão e exercícios abdominais. O nosso primeiro período de treinamento foi muito difícil, porque nós tínhamos que estar às 7 horas no HCE. E até triagem. Ali nós fomos distribuídas nas diversas enfermarias e até meio-dia, 1 hora no máximo, e vínhamos para as aulas teóricas. Depois dessas aulas, nós íamos para Fortaleza de São João, Escola de Educação Física do Exército, para ginástica, Ordem Unida, natação, e ali fazíamos também não só a ginástica, como também o preparo para a guerra. Eram cordas, pórticos para passar, que aquilo tudo tem as fotografias para analisar. Estão presentes nesta composição 6 enfermeiras. É visível, pela contração muscular aparente nos seus braços, a dificuldade e o esforço demandado no movimento de seus corpos. Esse tipo de exercício visava alcançar destreza para o deslocamento em terrenos acidentados. Fato este passível de acontecer num teatro de operações numa guerra. Rastejar. Arranhava tudo, o cotovelo aqui, não tinha problema. Enfrentávamos qualquer situação, qualquer coisa. Serviu. Me deu resistência, me deu conhecimento das coisas. O curso de emergência de enfermeiras da reserva do Exército constou de aulas teóricas, práticas, instrução militar e preparação física. Este treinamento não deixou de ser uma forma, como diz Bourdieu, de uma regra de conduta. De é preciso. As pessoas aderem de maneira tanto mais decidida a uma instituição, quanto mais severos e dolorosos tiverem sido os ritos iniciáticos a que se submeteram. É uma foto em grupo. Registra o momento formal da apresentação oficial das enfermeiras em continência ao General Mascarenhas, na Itália. O cenário é ao ar livre. Vemos no centro da foto um mobiliário facilmente dobrável, importante dado ergonômico ajustado a um escritório de campanha com a mobilidade que se espera dele. A atenção de todas elas está voltada para o comandante da FEB, de onde emana o poder. O vocabulário mais comum que a gente usa naquele trabalho, né? Aprender ordem unida, sentido descansar, continência. O regime militar não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Se você tem uma formação educacional rígida, você vive muito bem no regime militar, porque as normas militares nada mais são do que as normas de boa educação. Você não entra na casa de ninguém sem pedir licença. E a maneira de pedir a licença é bater na continência. É como o soldado aprende. Então, o respeito à hierarquia militar. De forma que quem teve uma formação básica, familiar, pesada como eu tive, não tem problema de adaptação dentro do Exército. Eu vivi e convivo até hoje muito bem, sem subserviência. A leitura do texto fotográfico, combinada com os relatos, ratificam a incorporação do hábitos militar. A continência significa sinal de respeito, sendo executada individualmente pelo militar ou coletivamente pela tropa. É uma prova de disciplina obrigatória para os superiores hierárquicos, não podendo ser dispensada. Barreira afirma que o discurso militar traz o apelo do amor à pátria e a crença absoluta no valor da corporação, fundamentos da construção do espírito militar. Esclarece que, no campo militar, a disciplina é reforçada pela postura corporal rígida, pelo exercício contínuo de gestos nítidos e sincronizados e pela padronização de normas. Quanto ao cenário, o chão é gramado. À esquerda da enfermeira vê-se um balde de metal. Lúcia Osório, a enfermeira retratada, já falecida, está vestindo o uniforme de verão norte-americano e lavando roupa no capacete militar. Esta foto foi divulgada pela mídia e retrata o cotidiano das enfermeiras no Teatro de Operações na Itália. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas fotografias, quem é a pessoa, e nessa foto especificamente que está na sua mão, em que ela está lavando um uniforme, né, de verão, como era esse improviso aí de lavar essa roupinha? Vocês vão achar um pouquinho engraçado. A gente não usava essa lata em nenhuma lata nem bacia. A nossa bacia eterna era o capacete. É grande, não dava para lavar roupa, dava para lavar o pé, dava para lavar o rosto, dava para tudo. Era o capacete. E era então o que nós usávamos, né? Mais que tudo. A dona Santinha, que Deus a tenha, porque ela já morreu há muito tempo, era a esposa do general Dutra. Mas acho que ela mandava mais do que ele, que era ministro da guerra. Que naquele tempo falava ministro da guerra. Então, eu não sei o que elas pensavam que, porque ia para a guerra, não precisava nada para as enfermeiras, não tinha porquê. Nesse bolo estava também Dona Darcy Vargas. Ela era também, era mais ou menos a comandante. Aí, a comandante. Então elas resolveram um uniforme horroroso, um pano de algodão ordinário cor de cinza escuro, um vestidão solto, uns bolsos assim, parecia espantalho de arrozal, e um triângulo daquele mesmo pano para amarrar na cabeça, assim como lavadeira, faxineira, essas coisas, né? Então, era horrível, simplesmente horrível. A primeira vez que eu vesti, eu tinha vontade de morrer. Tão feio que era aquele uniforme. Aí, por sorte, o então coronel Marcos Porto, que era o nosso comandante e que viu o desastre, conversou lá com o Marechal e falaram com o Jean Clark e tal. Então, eles nos deram os uniformes das enfermeiras americanas, uniformes só de trabalho. Nós não saímos do recinto do hospital com aquela roupa que era um vestido aberto que trançava assim, servia para 2, 3 números, e um pijama, uma calça comprida e uma blusa. Que era igual ao uniforme das americanas. Era o mesmo uniforme das americanas. Uhum. Era bege e branco de lista.
E a touca, né? E também o sapato, muito bonito, sapato marrom, muito bom. Porque o que nós tínhamos, ai que tristeza, é bom nem falar. É como o uniforme dos soldados, coitados. Heller esclarece sobre o cotidiano, que quando as pessoas trocam de ambiente, enfrentando o novo, adequam-se a novos costumes e lutam, um dia após o outro, contra situações agressivas. Essa é uma foto individual. Foi registrada antes da partida para o front italiano. O cenário é ao ar livre, sendo um ambiente de grandes proporções. A foto evidencia os símbolos da instituição que a enfermeira representa. Seu uniforme possui o nome do Brasil e a bandeira brasileira repousa no ombro direito. A mesma é um símbolo de proteção e transcendência. É Lúcio Osório. Aí tem um distintivo na lapela, que significava? Uma cruz dourada sobre onix, é um emblema. Nós tínhamos, como tínhamos esse emblema, usamos essa abraçadeira depois de estarmos lá e tal, que foi criado aqui, a cobra fumando. Precisamos usar, em vez disso, usamos a cobra fumando. Até a musiquinha fizeram, né? Que a febre não ia. Não sei se você conhece. Que a febre não ia, era só o que se falava. Houve muita gente que aposta até fazia, mas o general man chegou e a macacada empoleirou, ainda era um vidão. Foi dada ênfase aos uniformes, os depoimentos das enfermeiras, durante a análise dos resultados encontrados, pois são mensagens explícitas de suas funções e posições dentro do mundo militar, além de ser de uso privativo e obrigatório. Bourdieu comenta: os uniformes têm traço comum. Criam ou recriam formas de ação originais, em seus fins e seus meios, de forte conteúdo simbólico. Complementando a ideia desse autor, Souza diz que possibilita distinguir o lugar de cada um deles nos corpos e evitam abusos. Este conjunto, descrito pelas fotos emblemáticas, articuladas aos depoimentos orais selecionados, teve a intenção de esclarecer a formação do hábito das enfermeiras da FEB. A outra categoria foi a luta das enfermeiras do Exército pela inserção no teatro de operações. As lutas começaram quando as enfermeiras se inscreveram no Exército como voluntárias e tiveram que enfrentar as reações das famílias. No centro da foto, vemos uma senhora, Dona Aristeia Cansanção, com semblante aparentemente tenso, direcionando o olhar para o chão, postura que permite à chapa fotográfica expor todo o seu desânimo. Ao seu lado esquerdo, a enfermeira Elza Cansanção, sua filha, uniformizada com uma expressão tranquila. Seus olhos dirigem-se à objetiva da máquina. As suas posturas estão discordantes. O sorriso da enfermeira contrasta com a fisionomia tristonha da mãe. Como eu falei a você, a guerra começou lá em casa. Ah, como foi a reação da sua família? A reação da minha família foi muito triste, muito contraditória. Quando o Brasil começou esse movimento todo, e eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, por isso eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Ou então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram, uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu
Fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. O pai apoiou. E a mamãe se debulhou em lágrimas, né? E tudo ela fez para ver se eu era reprovada, né? Mas eu passei em tudo, que é a idade, isso tudo, né? Mas quando fui à inspeção de saúde, o médico na policlínica nem me examinou. E só disse assim, reprovada. E eu cheguei em casa e eu fui reprovada, mas ele não me examinou. Meu pai aí se fardou, foi lá para saber, para me levar a médico, para tratamento. Ele disse, não, foi um pedido do gabinete do general Mendes de Moraes. Era o meu tio que era chefe de gabinete. E a mamãe se agarrou com ele. Era o general José Portocarreiro. Voltinhas de Dona Diná, né? Voltinhas. Os depoimentos retratam as diversas reações familiares, desde procura às autoridades superiores para impedir a ida, até apoio e respeito pela decisão tomada. O voluntariado, como condição inteiramente excepcional, criou oportunidades para essa aventura. É uma foto em grupo, cujo enquadramento é central e simétrico e de composição horizontal, registrada após a missa da Bênção dos Braçais das Enfermeiras na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Ela antecede a partida para a Segunda Guerra Mundial. Figuram na foto 43 pessoas, sendo 42 enfermeiras, e no centro da foto, um militar do sexo masculino, demarcando a importância da presença masculina naquele grupamento feminino que invadiu, por imposição estrangeira, o mundo militar brasileiro exclusivamente masculino. É uma missa que foi rezada na Candelária para a bênção dos braçais, braçal de Cruz Vermelha. Porque, como você sabe, em guerra, a única proteção do serviço de saúde é a Cruz Vermelha. Nós não podemos portar armas de espécie e qualidade nenhuma. Era a fé que era importante. Esta foto da Bênção dos Braçais foi publicada no jornal Correio da Manhã, de 1º de julho de 1944. Bezerra alerta que durante o governo Vargas, o Estado e a Igreja exerceram seus poderes de dominação sobre as macroestruturas da política educacional e de saúde. A foto registra o cumprimento do general Mark Clark à enfermeira brasileira Virgínia Portocarreiro. Ele comandou o 5º Exército Norte-Americano, que incorporou a FEB. Esta foto tem significado de poder e prestígio, já que coube às enfermeiras um lugar de destaque, ladeando as personalidades mais importantes e detentoras do mais alto posto militar do momento histórico vivido. Reconheço, foram as primeiras chegadas lá, Virgininha, Carmen Bebiano, e elas eram 5, as primeiras que chegaram lá. E foram chamadas ao palanque quando a tropa desfilou perante McClark, que está aqui. Tem mais, tem o Marechal Mascarenhas e McClark. Esse foi no dia do soldado, dia 25 de agosto, em Tarquinha, quando o Exército Brasileiro foi recebido no 5º Exército pelo general Mark Clark. A respeito, Bourdieu comenta, ao aceitar participar sem preocupação, revela muito claramente que não se está ali para dizer, mas por outras razões, para fazer e ser visto. É uma pose de grupo, sendo um retrato rico em símbolos. O posicionamento à frente das mulheres reforça a noção de autoridade, hierarquia e disciplina,
destacando a diferença entre as patentes dos fotografados, marcando com seus corpos sua posição social. Isso aqui é uma foto histórica. Foi o dia que a FEB foi apresentada e entregue ao 5º Exército americano. Aqui está o General Clark, General Mascarenhas, o Major Walter, que era o ajudante de ordens do General Clark, falava muito bem português. As colegas aqui, Olga Mendes, Carmen Bebiano, eu, Virgínia. Aqui nós somos apresentadas e passamos a fazer parte do 5º Exército americano. Foi tirada na apresentação dos brasileiros ao general McClark no Dia do Soldado em Vada. Aqui se pode ver o general McClark e o general Mascarenhas, e por trás dele o hoje general Vernon Walters, que era capitão naquela época, que era intérprete. Ele fala apenas 12 línguas, né? E as enfermeiras que aqui estão, foi uma delegação que não estava de serviço na hora, e foi para representar a mulher brasileira no desfile de apresentação. A autoridade é sempre à frente, a mais alta patente vai à frente e vai em ordem decrescente. O depoimento da enfermeira Berta Moraes sobre a cerimônia onde diz que a FEB foi apresentada e entregue ao 5º Exército Norte-Americano marca e subentende o ato de heroísmo dos militares brasileiros que se apresentaram cumprindo determinações norte-americanas, prontos para entrar em combate naquele conflito mundial. Com certeza, as imagens contam a história. A foto tem como figura central uma enfermeira segurando com as mãos uma pá e removendo neve. Essa foto evidencia a luta travada frente ao clima europeu. Trabalhamos então nas barracas, as enfermarias eram barracas pré-fabricadas, mas com relativo conforto. Nós tínhamos estufas na época do frio ali, para aquecer, né? Porque o frio de lá não era brincadeira. E esse mundo de neve aqui, que era um tormento, é difícil acreditar, eu sei. Mas eu dormia com o cabo de vassoura assim do lado daquela caminha, ia caindo a neve, ia caindo a barraca assim até chegar no rosto. Aí a gente dava uma chuçada para a neve cair dos lados e dormia mais um pouco. Então, muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Este cotidiano das enfermeiras pode ser visualizado mentalmente ao se imaginar um ser humano vivendo em um país de clima tropical, empreendendo mudança brusca de vida, indo trabalhar em equipe multiprofissional estrangeira, no espaço físico da Itália, em um conflito mundial, submetido a um clima adverso, suportando a neve, chuva, degelo, sem vestimenta adequada. O cenário da foto é um campo de terra. No primeiro plano, encontra-se uma enfermeira em frente a um homem. Ambos estão com a mesma postura corporal e agarram com as mãos um volume que se encontra no chão. Os movimentos dos corpos dos retratados nos dão ideia de como eram feitas as mudanças dos hospitais de evacuação. Locomovi por 11 hospitais, né? Porque quando avançava a tropa, nós avançávamos também.
Pode-se constatar que as mudanças geográficas eram frequentes, pois acompanhavam o movimento espacial da tropa. Constituíram, portanto, estratégias de guerra que o momento exigia. É uma foto de grupo. Estão presentes 5 profissionais de saúde com fisionomias preocupadas e tensas. Mostra claramente a hegemonia médica, com a presença desse profissional na cabeceira do doente. A posição ereta da equipe reflete o poder exercido pela equipe de saúde sobre o paciente exposto. Na foto, observa-se a parceria entre a equipe de saúde, objetivando a vida do paciente. Esta foto foi publicada em um jornal brasileiro, mostrando o trabalho desempenhado por uma enfermeira em uma equipe multiprofissional estrangeira, cuidando de um ferido de guerra. Este fato me lembra Bourdieu, quando salienta: você utiliza a imprensa para fazer conhecer sua utilização. Aqui é uma cena da sala de cirurgia, não é? Assistente a um soldado ferido. Você vê que tem sangue saindo aqui do tórax, né? É uma cena de sala de operação. Você trabalhou em sala de cirurgia, não foi, Berta? Maior tempo de campanha na sala de cirurgia. Comecei com a enfermaria, depois fui para a sala de cirurgia. Qual era o papel de vocês na enfermaria? Na enfermaria, uma enfermaria era composta de 72 camas, 72 homens, moços, sãos, feridos e incapacitados para trabalho. Não era fácil. E correr, trabalhar muito. Precisa trabalhar rápido e bem, senão não dá, né? Neste caso do hospital de evacuação, a função do hospital era botar o paciente em condições de viagem para a retaguarda, para ir para um hospital em prédio, que nosso era em barraca, né? Então não, era essa a função. E tinha que se trabalhar muito e muito rápido, né? O trabalho era muito maior, principalmente o trabalho moral. Porque o homem, quando chegava no nosso hospital, ele já sabia que eu estava cego, ele já sabia que eu estava sem um braço, que eu estou sem uma mão, sem uma perna. Ele já sabia como ele estava. Então ele chegava ali arrasado, um cuidado extraordinário para levantar o moral daquele homem. Às vezes tinha uns que você não podia nem dar um gasto para ele comer, porque ele queria se ferir, furar a veia com aquilo. Então você tinha que botar comida na boca daquele homem. Tudo isso foi trabalho de guerra. E foi um trabalho muito difícil. Não era brincadeira não, tá? Aquela enfermaria que era 2 vezes esta sala, cheia de camas com gente sem perna, sem braço, intestino aberto, tudo que você pode imaginar, de horrível. O americano tem uma coisa maravilhosa que é a rotina. Você prestando atenção à rotina do hospital, da sua enfermaria, não tinha problema. Falasse inglês, grego, russo, o que fosse, não tinha problema. A rotina era aquela, você seguia, acabou. Quando caía neve ou chuva, a Cruz Vermelha mandava o carro buscar, apanhar. Era um 3/4, aquele caminhão transformado em ônibus. Então formávamos camadas, porque era muita enfermeira.
os americanos ajudando a botar lá em cima, lá dentro, né? Eu sentava no colo de americana, a canadense estava no meu colo, a outra sentava também. Eu vi, obrigado! Outra dizia, thank you! E vocês acabaram fazendo uma boa amizade com as enfermeiras estrangeiras, né? E vocês cuidavam dos americanos e elas cuidavam também dos brasileiros. Vocês numa enfermaria, vocês se dividiam e trabalhavam em conjunto. A americana nós trabalhamos de igual para igual. O trabalho era de 7 às 7, durante 15 dias, e de 7 às 7 durante 15 noites seguidas. Você acabava o plantão, dormia uma noite, na manhã seguinte já entrava em serviço. E de 3 em 3 meses nós tínhamos 4 dias de descanso. A assistência multiprofissional é reconhecida por Ambrosi, quando diz que os médicos e enfermeiras dos hospitais de campanha eram pessoas as mais dedicadas que podiam existir. Nas falas, observa-se o trabalho de enfermagem desenvolvido, onde as enfermeiras submetiam-se às atividades estressantes, correndo risco de adoecimento. Valadares informa que das 67 enfermeiras que estiveram no teatro de operações, 14%, adoeceram e foram evacuadas para o Brasil ou para os Estados Unidos da América. O texto fotográfico tem como cenário o interior de uma aeronave. Estão presentes 10 pessoas. A figura central é a enfermeira do Serviço de Saúde do Transporte Aéreo, Lenalda, segurando o braço de um doente. O de voo, para trabalhar, era esse uniforme aqui. Sabe, tinha doentes desde baixo até 18 andares, 18 padiolas, 20. Então a gente, no avião, tinha adaptação para tudo. E não ia médico. Não ia médico, porque ele dava a gente toda a documentação. Responsabilidade imensa, né? E depois disso, os aviões naquela época eram muitas horas de voo. Para atravessar o Atlântico eram 10 horas. Epiléptico. Aí eu sentei depressa no avião, botei a cabeça dele no colo para proteger, né? E deixei. Aí veio um doente e disse, a senhora não fique triste não, porque como esse assim, tem a porção de nós aqui. Frente a esse depoimento, posso imaginar a sobrecarga psicológica que dominava as enfermeiras, particularmente as do transporte aéreo, pois a assistência de enfermagem prestada era desenvolvida com tomada de decisões que envolviam o fazer médico. Acredito que se observa um exemplo de função delegada inculcada com alienação, encontrando apoio na risada frente à epilepsia. Heller se pronuncia a respeito. A vida cotidiana de todas as esferas da realidade é aquela que mais se presta à alienação. Me lembro de Pierre Bourdieu ao observar nos resultados que as enfermeiras se deixaram levar por sua natureza. O autor, a respeito, se pronuncia. Basta que os agentes se deixem levar pela sua natureza, isto é, pelo que a história fez deles, para estarem como que naturalmente ajustados ao mundo histórico, com o qual se defrontam, para fazerem o que é preciso, para realizarem o futuro potencialmente inscrito nesse mundo, em que eles estão como peixes dentro d'água. Dessa forma, inseriu-se o grupamento feminino de enfermagem do Exército Brasileiro nesta força, seguindo para o front italiano. Embora as enfermeiras tivessem sido inseridas no quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército, como enfermeiras de terceira classe do Círculo de Oficiais Subalternos, esta situação foi alterada em consequência da desigualdade de posição hierárquica junto às enfermeiras norte-americanas, o que propiciou serem arvoradas tenentes enfermeiras no teatro de operações
pelo então comandante da Força Expedicionária Brasileira, o general Mascarenhas de Moraes. Foram utilizadas no estudo imagens fotográficas articuladas aos depoimentos orais com grande potencial de permanência e comunicação social. O arquivo iconográfico disponível pelo Exército Brasileiro nos possibilita enxergar o conflito. Graças a ele, a sociedade pôde ter acesso a imagens que nos mostram não somente o heroísmo descrito pelos vencedores, mas também as dificuldades enfrentadas, a precariedade dos acampamentos e enfermarias, os jovens mutilados e mortos. As enfermeiras incorporadas à FEB adquiriram o hábitus militar num processo de inculcação obtido mediante exaustivo investimento nos aspectos inerentes ao preparo teórico e físico. Os resultados confirmaram o alcance dos objetivos desta investigação e a comprovação da hipótese teórica de que a incorporação do hábitus militar se constituiu em arma simbólica das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB pela inserção no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. Para os ex-combatentes, o Grupamento Feminino de Enfermagem e os pesquisadores da Segunda Guerra Mundial, a cobra permanecerá sempre fumando. Aos que naquele momento fizeram esta prece, lutando contra a opressão e dominação, registramos nosso respeito, admiração e reconhecimento. Este documentário acadêmico é uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Exército Brasileiro. Teve apoio e foi realizado no Comando Militar do Leste, na Seção de Comunicação Social, na Subseção de Audiovisuais.